Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, num dia em que nós estamos podendo dizer várias vezes a palavra aleluia. Para quem é católico, nós estamos num sábado de aleluia, que tem um significado especial, como eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior. Mas a palavra pode ser citada também em razão de algumas situações que estavam sendo aguardadas pela civilização aqui no nosso país e que começam a aparecer de uma maneira mais concreta. Ou seja, todas as pessoas que fizeram o mal ao povo brasileiro estão, de algum modo, pagando agora uma conta. Alguns pagarão uma conta diante de celas, dentro de cadeias. Outros vão gastar muito dinheiro para pagar indenizações. E outros estão sofrendo algumas agruras aí no campo profissional, nas atividades que desempenham aqui no Brasil. Pois bem, vou conversar com vocês sobre as últimas novidades. Vou colocar no final aqui um áudio também muito interessante, que eu fiquei devendo aqui no nosso encontro anterior, que eu espero que vocês curtam bastante. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E se puder, participe dos nossos chats aqui, das nossas atividades, que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia para a gente interagir. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo aqui, mais engajado e prestigiar aqui o nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muita coisa acontecendo, né? E muitas pessoas estão vendo algumas notícias e exclamam, né? Aleluia! Uma delas relacionada ao senhor Siqueira Júnior, que foi demitido da Rede TV após polêmicas, segundo os colunistas que cobrem setor televisão. Há indícios que ele recebeu dinheiro do governo Bolsonaro para ficar fazendo proselitismo, ficar fazendo propagandas, né? Aquilo que a gente chama de merchandising institucional. A pessoa empresta a sua imagem para vender mensagens que parecem que não são compradas, mas são compradas. Enfim, está tendo uma polêmica em relação a isso. Mas também perdeu muita audiência também, né? Porque uma pessoa que for muito tempo atrelada ao Bolsonaro, com a derrocada do Bolsonaro, com a desmoralização de Bolsonaro, porque para defender agora alguém que está sendo acusado de ser um reles ladrão, fica muito complicado, né? Uma pessoa que fugiu do Brasil, que virou as costas para os seus seguidores, não está fazendo mais live, porque se fizer uma live, certamente vai ter que explicar o inexplicável e vai se enrolar com as explicações de como é que embolsou uma muamba que veio para o Brasil sem um remetente, né? Claro, até hoje nós não sabemos, e as autoridades brasileiras devem estar pesquisando isso. Que negócio foi esse? De um ministro, por exemplo, aqui do Brasil, ter ido para a Arábia Saudita e ter ganhado um estojo de joias no encontro que tinham mais de 50 chefes de Estado ou seus representantes discutindo questões ambientais. Só o ministro Bento é que ganhou essas joias. O Bento 16 milhões e meio, né? Que não tem nada a ver com o Papa. Pois bem, o senhor Siqueira, então, está sofrendo agora algumas agruras. E quando a gente olha aqui, gente, a gente vê a situação como essa, recebendo o Bolsonaro lá, do lado do Gilson Sanfoneiro Macabro, o ministro Milton, né, da Educação, envolvido com escândalos dos pastores, né, com grana circulando por um lado e para o outro, além de ter dado tiro dentro do aeroporto, enfim, posando aqui com um CPF cancelado, que foi uma expressão legitimadora de assassinatos, né, de suspeitos, enfim, que essa gente comemora para cima e para baixo. Esses são os cristãos, né, já que estamos num sábado de aleluia, né? Aqui o Bolsonaro, que não tem vexame de absolutamente nada, posando aqui do lado de uma figura com cabeça de jegue ou de jumento, né? Aí é difícil a gente saber quem é mais o quadrúpede no meio dessa história aí, né? Mas ele disse que quis embolsar as joias porque não queria que o Brasil passasse vexame perante a Arábia Saudita. Como iria passar vexame se as joias foram entregues secretamente, por baixo dos panos, né? Então, essas explicações aí não convencem absolutamente ninguém. Não é por outra razão que essa gente está descendo a ladeira. O Siqueira, ele atuou contra a vacina aqui no Brasil, fez discurso de ódio, enfim, todo aquele manual que vocês conhecem. Nessa situação aqui despudorada dele entrevistando o Bolsonaro com uma sonda no nariz, né? Enfim, e rindo, né? Todo feliz, né? Pois bem, esse é o quadro. A justiça anda por caminhos tortos, né? Mas ela vai alcançando algumas figuras e agora o senhor Siqueira vai ter certamente algum espaço, alguma televisão de quinta categoria,
mas o fato é que essa gente que achou que poderia reinar no Brasil da insanidade, que isso seria teríamos uma consequência, né, uma continuidade por mais 4 anos, essa gente agora está se deparando com uma coisa muito curiosa, que não existem Augustos Aras e senhoras Lindoras espalhadas em todas as instituições. Então a conta está chegando de uma forma muito forte. Mostrei para vocês hoje mais cedo, Ministério Público denuncia Nicolas Ferreira por prática de racismo. E aí eu fui ler a petição, a denúncia que o Ministério Público de Minas Gerais está fazendo contra o senhor Nicolas. Gente, não é mais inquérito não, tá? A denúncia é a petição inicial de uma ação penal que está sendo proposta contra esse cidadão aqui na Justiça de Minas Gerais. E as provas que foram colocadas ali na denúncia são muito contundentes, né? Não tem como ele escapar dessa situação e ele não vai ter o senhor Augusto Aras para protegê-lo. Além do que, o bolso dele vai doer bastante, porque no bojo dessa denúncia tem também um pedido ao judiciário que faça uma aplicação de uma sanção pecuniária contra esse indivíduo pelos danos que ele causou à sociedade aqui no Brasil. Os jornais estão repercutindo hoje também, né, essa situação, enfim. Temos aqui essa figura agora desprotegida agora pelo senhor Augusto Aras. Aqui está a denúncia, que eu vou disponibilizar para vocês também, onde o Ministério Público, gente, eu li toda a petição aqui, vai enumerando todo o discurso de ódio, como isso prejudica a sociedade, como isso foi uma coisa desumana em relação a uma adolescente, gente. Uma adolescente que não tinha 15 anos e foi submetida a uma situação de terror, né, de discriminação, uma situação absolutamente abjeta, né? E aí o Ministério Público, eles colocam aqui após a postagem do Nicolas, pedindo para os pais, né, tirarem os filhos da escola, que a escola tinha que ter só banheiro para meninos e para meninas, enfim. Então a pessoa que está nessa condição, que mudou de sexo, né, pelas razões todas que a gente já discutiu outras vezes e muitas pessoas ainda continuarão a discutir, enfim. Mas é natural que você segregue uma pessoa que não fez mal a ninguém, você coloca essa pessoa num campo de uma maldição social. Esse é o papel de um político. Aliás, esse é o papel de algum ser humano. Você pegar uma pessoa que não fez absolutamente nada, não está ofendendo absolutamente ninguém, e decretar essa pessoa como ela foi submetida a uma pena de morte social para que ela fique vagando sem nenhum tipo de apoio, muito pelo contrário, sendo hostilizada de todas as formas. Então o Ministério Público elencou aqui os comentários dos seguidores do senhor Nicolas, mostrando aqui como teve consequência esse ato danoso dele. Então não tem como escapar, gente. No final aqui, na denúncia são feitos pedidos, né, a petição muito bem colocada, sem nenhum tipo de comportamento panfletário. Os procuradores, quer dizer, os membros do Ministério Público de Minas Gerais foram absolutamente profissionais. Pegaram a lei, o comportamento do indivíduo e classificaram aqui pedindo a punição. Dentre as coisas que eles estão pedindo aqui que o judiciário determine, vou pegar aqui no finalzinho, que a petição foi bastante longa, né? Aqui. Seja determinada a citação do denunciado para oferecer resposta no prazo de 10 dias. Seja recebida a presente ação penal que se espera ao final culmine no acolhimento da pretensão punitiva, hora deduzida para que o acusado seja condenado na forma da lei. Condenado na forma da lei é cadeia. Suspensão dos direitos políticos do acusado nos termos do artigo 15º, 3º da Constituição Federal, perda do mandato eletivo nos termos do artigo 55, 6º da Constituição Federal, requisição de FAQ e certidão de antecedentes criminais do acusado e, tendo em vista a natureza difusa do bem jurídico penalmente tutelado, o desarranjo social gerado pelo delito imputado, repercussão social e expressividade do dano ao princípio da dignidade humana, requer que seja fixada na sentença condenatória indenização civil da sociedade a título de dano moral coletivo. Bom, nós vamos ter uma discussão mais à frente que mesmo ele condenado criminalmente, mesmo podendo ir para a cadeia, ainda o Congresso Nacional vai ter que decidir pela cassação do seu mandato ou não. E aí a gente vai ver a correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Se nós temos um Congresso Nacional que é a favor de se praticar um ato desumano contra qualquer ser humano aqui no nosso país por político inescrupuloso, inconsequente e bandido. Essa é a situação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos lembrar que essa adolescente que ele atacou está protegida aqui pelo ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 17 diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. É dever de todos, no artigo 18, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O senhor Nicolas não vai ter o senhor aras para protegê-lo desses crimes, né? Gente, entrando aqui, fazendo um pequeno corte para a gente entrar em assuntos aqui da concretude da nossa realidade, eu tenho comentado aqui com vocês sobre a importância do governo, além de estar apresentando uma proposta de arcabouço fiscal, que apresente também uma proposta de arcabouço social. Comecei a falar isso alguns dias atrás e, para minha satisfação, estou vendo essa matéria aqui na Carta Capital. Haddad fala em criar nova regra para gastos obrigatórios, o que seria o arcabouço social, né? O ministro da Fazenda afirma que o governo deve debater o tema no segundo semestre e irá considerar verbas com saúde, educação e salário mínimo. Tá bom, né? Vamos dar nome a isso. Vamos colocar aí como sendo o arcabouço social, né? Vamos ver se essa ideia começa a ser mais difundida, se ela acabe por pegar. O Lula está sofrendo alguns ataques aí de situações muito hipócritas e bandidas. Uma delas está aqui nesse editorial aqui do Globo de hoje, né, de sábado de Aleluia. Lula promove retrocesso que pune os pobres. Puxa vida, hein? O Globo, Família Marinho, preocupada com os pobres do nosso país. Aleluia! Atos sobre saneamento e privatização provam que ele prefere agradar políticos e corporações das estatais. Ou seja, o Globo defendeu a privatização dos serviços de águas e esgotos aqui no Brasil e o grande estelionato, o grande discurso de engodo dessa gente é que a privatização traz muitos recursos. Traz recursos porcaria nenhuma. Que no Rio de Janeiro a empresa foi privatizada, a conta da água baixou? Não. Os investimentos que são feitos mais à frente são feitos com o nosso dinheiro, com a nossa conta que a gente paga todo mês. Não vem dinheiro de fora aqui do nosso país para investir em saneamento para proteger pobre. Isso aqui é um discurso bandido, salafrário. Não tem como a gente dizer de outra forma, gente. Porque isso está acontecendo. Aqui eles fazendo a matéria aqui sobre o mesmo assunto, dizendo que a Câmara vai rever esse assunto, né? A Câmara deve revisar decretos de saneamento. É muito lobby, é muita patifaria. A empresa de água e esgoto aqui do Rio de Janeiro, uma parcela grande, foi vendida a preços de banana para uma empresa estatal de águas e esgoto de Singapura e o Banco Itaú. Então, eu estou pagando conta aqui, os cariocas estão pagando conta para Singapura e para o Banco Itaú. Realmente, o Banco Itaú está muito preocupado com o pobre, né? Pois bem, fiquei devendo para vocês mais cedo uma fala aqui do Gil do Vigor, muito bacana, né? Que eu espero que agora não tenha problema com direitos autorais, porque eu não vou exibir mais, vou colocar só o áudio. E para vocês verem, né, da própria pessoa que passou por alguns dramas, como é importante, né, a gente caminhar na direção certa da civilização, contra preconceito, contra discriminação, contra injustiça, contra iniquidade. Então agora eu vou colocar para vocês esse áudio aqui, dele falando com as pessoas. Não tem que se inspirar num Nicolas Ferreira, num Bolsonaro da vida, num discurso bolsonarista, discurso de ódio e de violência. Vamos ver o que ele falou, gente? E eu vou tirar a imagem aqui, vou ficar só com áudio. Eu acho que é importante entender que você não precisa ter medo de ser quem você é. Deus te ama, você é maravilhoso, você é especial. Então, assim, a única pessoa que está sofrendo é você. Porque ninguém está deixando de ser quem eles são, pensando em você. Então, seja quem você é. Mas eu quero que as famílias possam refletir um pouco, sabe? O que é amor? Onde é que elas colocam Deus como desculpa para deixar de amar e proteger um filho, sabe? Em que momento na Bíblia Deus abandonou alguém? Deus, pelo contexto, é amor, é respeito, acho que é carinho, é afeto. Então, todos os pais, quando seu filho toma coragem para falar para você algo, ele já sofreu muito antes disso. Ele já passou por muita dificuldade, ele já chorou, ele já pensou em coisas ruins com ele mesmo, entendeu? Então, assim, a única pessoa que pode dar esse acalento é você.
Você como pai, você como mãe. Então, por favor, apoie seu filho, porque discriminação, preconceito, sofrimento, ele já tem a vida inteira. Quando ele te conta isso, é porque ele não aguenta mais, ele precisa do teu apoio. Aí você tem que... Gente, eu achei essa fala muito bacana, como eu falei para vocês, né? Era um programa humorístico, né? Mas que nada como o humor, né? Para levantar também questões muito importantes que mexam com o nosso ânimo, mexam com o nosso íntimo, nossa espiritualidade, enfim, as nossas emoções, né? Gente, eu fico por aqui, lembrando mais uma vez que nós estamos concorrendo ao prêmio de influenciador de opinião no IBEST e nas últimas 24 horas ficamos em primeiro lugar, já estamos em quinto lugar, vou deixar o link aí para vocês votarem também no nosso portal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!